Oi, gente, tudo bem com vocês? Primeiramente, eu gostaria de pedir perdão por não conseguir postar vídeo toda semana, porque infelizmente não é sempre que eu vou conseguir gravar. Também queria pedir perdão por pela minha voz, porque eu tô com dor de garganta, mas se eu não fizer agora, eu não sei quando que eu vou conseguir fazer. Tanto que eu já demorei mais do que eu gostaria pra estar gravando esse vídeo, tá bom? Inclusive, eu tô postando aí no fundo uma gravação de Amor Doce. Eu gostaria de saber se vocês queiram que eu poste. Essas gravações são dos episódios finais do University Life, porque. E assim, eu tô pensando em começar a gravar a partir do episódio 1 do Love Life. Eu já comecei a jogar alguns diálogos, mas a maioria são diálogos que a gente tem em todas as rotas, então não muda tanto, né? Enfim, hoje eu vou fazer o resumo do episódio 13, 14 e 15. Aí no vídeo que vem vai ser um vídeo exclusivo do episódio 16, porque eu ainda tenho prints dele, então eu vou colocar os prints dele primeiramente e depois eu vou fazer o resumo do episódio. Então, por uma boa parte do videozinho vai estar aí tocando uma musiquinha, eu vou tentar achar alguma música que seja legal e que não tenha direito autoral, porque infelizmente hoje em dia tudo tem direito autoral, infelizmente. Mas é isso, gente. Esse vídeo vai ser bem curto, talvez, porque o episódio 13 é bem. Não é que ele é um episódio curto, mas ele é bem fácil de se resumir. E o episódio 14 também, porque é mais sobre uma coisa que vai acontecer, né? Mais sobre o Matheus. Porém, o episódio 15 eu acho que ele é um pouco mais longo. Ou talvez é porque, como eu joguei ele faz relativamente pouco tempo, faz uns meses aí, mas enfim. Eu vou conseguir resumir ele de uma maneira melhor pra vocês, tá bom? Então, a partir do episódio que vem, eu vou parar com esses resumos e a gente vai continuar. Só um pequeno adendo sobre Amor Doce, gente. Se vocês realmente quiserem gameplay, falem, por favor, nos comentários, tá bom? Eu tô na rota do Castiel nessa conta, mas tem uma outra conta minha, já bem mais adiantada no Love Life também, que tá na rota do Rio. Quem quiser que eu poste Amor Doce, coloca a hashtag Amor Doce nos comentários ou qualquer coisa relacionada ao tipo, tá bom? Agradeço desde já, eu já gravei vários vídeos. Inicialmente esses vídeos eu gravei justamente pra isso, deixar aceleradinho de fundo nos vídeos de Eldária, mas eu acho que muita gente iria gostar de ver gameplay de Amor Doce e muita gente gosta de Amor Doce, né? Agora vamos começar os resumos dos episódios. Episódio 13, Não Sou Seu Inimigo. Está na hora de fugir com todos os Faeries que desejam voltar para o mundo deles, mas escapar, assim como ouvir as relações do seu pai, não será fácil. Bem, isso já fala bastante sobre o episódio, né, gente? Que o episódio é justamente isso. No episódio final, nós descobrimos que o nosso pai estava mentindo. Ele sabia muito bem o que estava fazendo, que inclusive mantinha Ferris presos e torturava eles. Também matava, né, gente? Com algumas lutas, conseguimos fugir com os sobreviventes restantes, que são bastantes, inclusive. Tem a Caméria, quem jogou sabe quem é ela. Ela é uma Dryade. Dryade, elas são espíritos da floresta, se não me engano, mas elas são ligadas a uma árvore específica e a Caméria, ela é ligada a um bonsai, então ela consegue carregar ele para outros lugares, isso é bem legal. Porém, Leiftan e Huangshu foram sequestrados. Infelizmente não conseguimos salvar eles nesse momento, né? E não, então voltamos para Eldária para cuidar dos sobreviventes, que incluíam crianças e idosos. Quem cuida dos sobreviventes são a Eyellen,
e a, a Cori, né, que as duas são da guarda absinto. Mas, gente, é literalmente isso. O episódio inteiro gira ao redor disso. A gente descobre que mais pra baixo da comenda, que é onde o nosso pai trabalha, tem algumas escadas. A gente desce essas escadas porque a gente escuta um barulho e a gente vê torturando um fairy. E a partir disso começa toda essa questão da gente salvar esse povo, né? A gente consegue mais com esse preço do Leixtan e da Huangshu ficando para trás. O que é bem complicado, mas o episódio dá pra se resumir bem fácil, né, gente? Tanto que essa imagem de fundo é o Nevra e o Lance obrigando a gente a ir embora, porque a gente não queria deixar os nossos amigos para trás, né? Agora, gente, vamos para o episódio 14, As Estrelas Atrasadas. A sua volta a El está um pouco mais complicada do que o previsto. Uma visão abalou seu dia a dia. O Mateus está escondendo algo de você e você está mais do que disposta a descobrir o que é. Agora, resumindo o episódio. Voltamos a Eldária e realocamos os feridos junto com com outros personagens. Porque, querendo ou não, gente, em Eldária existe um refúgio. E nesse refúgio já existe gente, né? Já tem gente morando lá. E ainda com esses feridos, já fica bem lotado o lugar, né? Porém, desde antes de irmos pra Terra, o Mateus estava estranho, mas agora piorou. Nós conversamos com ele e descobrimos que ele era um templário. Templário é o nome da galera que trabalhava com nosso pai. Só lembrando, tá bom? Antes, ele era do exército e acabou sendo convidado para ver uma palestra e se interessou. No começo era igual ao exército, mas a magia era muito mais interessante. Um dia chamaram ele para testar os portais e ele foi sozinho e com poucas armas. Ele foi mais para uma missão de exploração, sabe? Não com o intuito de realmente matar alguém, acontecer alguma coisa, né? Nós podemos escolher se confiamos ou não nele, né? Depende da rota. Após isso, encontramos com a Ofélia e ela conversa com a gente, o que é muito difícil, porque a Ofélia muitas vezes não fala nada. E temos uma visão de Eldária totalmente destruída, colapsada e se juntando com a Terra. Essa visão nos assusta demais, então falamos sobre isso com a Huanghua, que também fica apreensiva e não consegue nos acalmar. Resumo do episódio é esse, né? Tem também a parte que o Leiftan não, meu Deus, o Nevra e a Karen, que são da guarda obsidiana, não, meu Deus, da guarda da sombra, e eles vão resgatar o Leiftan e a Huangshu na Terra. Vão só os dois em uma missão totalmente furtiva, apenas para salvar os dois. Eles conseguem, eles retornam com segurança e, inclusive, se eu não me engano, essa imagem é antes deles irem, porque por ser uma missão muito secreta, ele não pode nem falar pra guardiã o que ele vai fazer. Então, ele dá ali um miguezinho assim, mas é isso, gente. Novamente, o episódio também é bem curtinho. Agora vamos para o episódio 15. Gente, antes de eu começar a gravar o resumo do episódio 15, saiu essa notícia que o mundo não acreditou. Eldária vai entrar na promoção de uma semana, um maná, nesse caso, né? Gente, isso é absolutamente incrível. Eu vou aproveitar o máximo possível e gostaria que vocês também aproveitassem. Então eu vou tentar postar esse vídeo o mais rápido possível para quem jogar também conseguir pegar essa promoção, tá? Ou quem quiser começar a jogar, mas eu recomendo começar a jogar agora,
porque os 5 primeiros episódios não gastam maná nenhum, tá bom? Isso pelo menos do The Origins. Do New Era é só o primeiro episódio que não gasta. Pois é, gente, não consegui postar o quanto antes, né? Ainda não vou conseguir. Essa foto eles postaram acho que há mais ou menos uma semana, agora já saiu outra foto, outra notícia falando que vai começar dia 11 de junho, um dia antes do Dia dos Namorados, hein, gente? Fiquem espertos. Mas, enfim, gente, perdão, eu acabei ficando doente, então eu não conseguia gravar áudio. Eu já tava doente quando eu tava gravando esse vídeo, mas infelizmente eu fico tossindo muito, então era impossível falar alguma coisa. Mas enfim, gente, agora vamos pro resumo do episódio 15, Oásis de Pedra. A sua pequena tropa chegou às portas do deserto para iniciar sua missão, uma missão que dará trabalho. Entre acertos de contas, negociações tumultuosas e descobertas enriquecedoras, você terá muito o que fazer. Como foi o último episódio que eu joguei, deve ter alguns prints. Caso eu ache, eu vou colocar eles no final, tá bom? Bem, em alguma parte do episódio passado, nós recebemos a missão de ajudar Yakut e descobrimos que é a terra natal de Nevra e Karen. Por estar na rota do Nevra, descobrimos coisas do passado deles. Os pais deles eram figuras muito importantes para a terra de Yakut, e quando eles eram crianças, tiravam proveito disso, roubando, destruindo coisas sem serem punidos, etc. Na adolescência, o Nevra começa a perceber os podres de Yakut, como os vampiros traficarem pessoas humanas em parceria com os templários. Pois é, né, gente? Tava tudo ali meio que envolvido. E outras coisas ruins desse jeito, né, gente? Por isso, ele decide sair de lá e viajar para Eldaria. A sua irmã, a Karen, o seguiu pois não queria ficar sozinha, e a partir disso, os dois viraram da guarda de El. O episódio é muito cansativo, não mudamos de cenário e nosso único objetivo é chegar a Yakut. Então tem muitos diálogos sobre a demora de não chegar, sobre o calor e a falta de noite. Caso alguém não lembre o que aconteceu, no episódio 8, mais ou menos, começou a ter algumas mudanças em Eldaria. Não é nem mudança climática, e sim do dia pra noite. Então, às vezes, era, sei lá, 9 da manhã e a lua tava no céu. Às vezes era 10 horas da noite e tava um sol de rachar, sabe? Basicamente isso. E tem também o fator de que o sol e a lua vivem trocando de lugar às vezes. Então, agora tá noite, daqui 10 minutos tá dia, daqui 30 minutos tá noite de novo, daqui 7 horas tá dia de novo, sabe? Isso complicou bastante a nossa chegada. O motivo disso é que o sol de Eldaria está colidindo com o sol da Terra. Então agora os vampiros não conseguem permanecer no sol por muito tempo. Quando chegamos em Yakut, somos recepcionados pela mãe deles, que é bem grossa conosco, mas ela consegue uma conversa com o rei Orgeus, um nome bem estranho, pra gente. O rei é pior ainda. Esgota nossa paciência e quase agredimos ele, porque ele acha que nós somos apenas uma mera humana, não temos poderes e que somos mais fraca que ele, né? Porque ele fala conosco em específico. A situação lá não é boa. Depois dos templários cortarem a relação com os vampiros eles começaram a morrer de fome. E com o sol agora sendo seu inimigo, eles estão presos no deserto e nós vamos salvá-los. O Orgel não quer ser salvo, né? Por causa da guarda de El, tem toda a questão do orgulho, pipipi, popopó, pupupu. Mas seus cidadãos estão passando fome e irão ele querendo ou não.
Então ele é obrigado a mudar de opinião, né? Porque, pô, todo mundo aceitou ir, menos ele. Ele ia ficar lá sozinho pra morrer de fome? Claro que não. Então nós preparamos para a volta, que vai ser muito mais conturbada do que a ida. Bem no finalzinho do episódio, quando todo mundo já fez as malas, a gente já começa a ir embora, né? Tá de noite, né? Pelo menos tá escuro, né? Em questão do horário, não sabemos. Mas, enfim. E aí, alguns bichos que agora eu não lembro o nome. Porque é aquilo, né, gente? Os bichos em Eldária têm nomes diferentes dos nossos, né? Mas eles são tipo aves, bem grandes, fortes e rápidas. E que querem atacar a gente. Então, a gente começa a lutar. Por isso, essa imagem de fundo, o Nevra com arco e flecha e nós com a luz dos Angels para lutar contra esses bichos. Então, gente, eu não consegui achar nenhuma imagem minha jogando o episódio 15, peço perdão. Então eu vou mostrar as que eu tenho do episódio 16, porque eu ainda não cheguei a terminar o episódio 16, entendeu? Eu sei que eu já tô bem no finalzinho, falta poucos diálogos pra terminar, talvez. Ou eu já esteja começando o 17, só que ainda não tenha realmente começado. Então eu vou ler pra vocês a sinopse do episódio 16. E depois disso eu vou colocar algumas imagens, alguns prints. Eles estão em ordem de acontecimentos, mas não é tipo assim. Sei lá, ela caiu da escada e eu corri pra ajudar ela, sabe? Tipo assim, ela caiu da escada, aí depois ela na enfermaria, sabe? Tipo, não é seguidinho exatamente, só alguns prints que eu achei legal e decidi guardar, tá bom? Episódio 16. O que resta a ser salvo. É sob essa lua cheia e brilhante que vampiros e Roxy enfrentam no deserto de Akut. Voltar ao QG não será tarefa fácil. Você e sua equipe conseguirão sair ilesos dessa? Esse é o resumo do episódio. Eu vou colocar uma musiquinha bem ruinzinha, mas que não tem direito autoral, só pra não ficar um silêncio no fundo, tá bom, gente? Então peço perdão se for uma música muito ruim, mas eu vou deixar bem baixinha pra caso quem não queira ouvir não consiga escutar, tá bom? Eu vou postar os prints. Acho que vai dar pra entender mais ou menos algumas coisas. Mas no começo do episódio, já vou adiantando que nós estamos andando no deserto e o Orgels, vocês vão ver que ele tem uma capa bem esvoaçante. Ele tá querendo arranjar treta e a gente tem que resolver, tá? Mas de resto, acredito que no final do vídeo, ou talvez no próximo vídeo, eu deixe para resumir apenas o episódio 16. Vou tentar resumir nesse, fazer um videozinho aí, uns 25 minutos, mas acho que se eu for resumir o episódio 16 vai ficar mais longo. Então eu só vou começar um pouquinho do 16 pra terminar no próximo vídeo, que acho que vai ser mais curtinho também. Gente, esqueci de falar. Mas vocês vão ter que ler essas partes, porque eu vou dividir em dois, tá vendo? Dois prints. Porque se eu for dividir, gente, um por um, vai demorar muito, 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 muito. E é muito cansativo, porque eu tendo que dividir no WhatsApp, porque eu não consigo dividir em mais nenhum outro lugar, gente. É muito chato, juro pra vocês. Porque quando eu tirei esses prints, eu tava no computador, eu juntei tudo, peguei uma página do Paint, colei tudo e acabou, entendeu? Por isso que eu tô tendo que dividir assim.
Mas enfim, gente, agora vamos para os prints, né? Vamos para a história. E novamente peço perdão pela música horrível que eu coloquei, ou pelas músicas, porque todas que eu achei elas são bem curtinhas.